Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à parte de número 3 da nossa série de vídeos sobre SSL TLS. Nos vídeos anteriores falamos sobre o protocolo de um ponto de vista mais teórico. Agora a gente vai dar uma visão mais prática para tratar desse que é sem dúvida o número 1 quando se trata de perguntas, questionamentos, principalmente em entrevistas, quando se trata de SSL TLS, que é o Handshake TLS, o aperto de mão. A pergunta mais tradicional é: como funciona? Me explique como funciona. E de uma forma ou outra, o que a gente vai ter que fazer é voltar atrás nos conceitos da parte de número 1 e da parte de número 2 para responder essa pergunta, com chaves simétricas, assimétricas, as versões de TLS e as cifras, além de muitas outras coisas. Se vocês estão chegando diretamente nesse vídeo, a gente vai fazer o possível para que esse vídeo seja sozinho suficiente para responder as perguntas, mas a gente sempre recomenda, sim, que vocês voltem na parte 1 e na parte 2 também para absorver todo o conteúdo. Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Cavinato. Não esqueçam de vir aqui nesse cantinho para dar um like, de vir aqui nesse cantinho para se inscrever. Isso é muito importante para os criadores de conteúdo. E não se esqueçam também de sorrirem, porque a vida é linda. Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, existem duas formas de falar ou de explicar o Handshake TLS. A primeira forma é a versão que eu chamo de simples, e a segunda forma é uma versão mais completa. Não adianta buscar no Google por TLS simples e TLS completo, porque quem inventou essa terminologia fui eu. Por quê? Porque eu realmente acho que tem duas formas de explicar. A versão simples ela é mais fácil de entender, mais fácil de explicar, mas não é exatamente precisa em como funciona o protocolo hoje. Ainda assim, numa entrevista de emprego, por exemplo, já vi muita gente usando essa, e tradicionalmente usando essa versão simples já parece, ou já atende as expectativas, e até já parece mais inteligente do que quem está perguntando. Afinal de contas, quem está perguntando muitas vezes mal conhece o protocolo e só recebeu uma lista de perguntas para fazer. Então talvez já seja suficiente. Mas vamos fazer o serviço direito aqui, né? E vamos falar também sobre a versão completa. A versão completa é mais difícil, ela é mais complexa, logo mais completa e mais realista também no mundo de hoje. Então, meu amigo, minha amiga, o que a gente vai fazer agora é passar pela versão simples e também pela versão completa. Eu espero que ao final desses minutos aqui juntos, vocês sejam capazes de falar sobre a versão completa e, de fato, arrasar numa entrevista mostrando que vocês realmente conhecem e que a outra pessoa já queira contratar vocês na hora. Aí vocês podem falar: eu sei porque eu assisti lá na SegInfo Brasil, cursos de segurança da informação, não deixe de conhecê-los. Então vamos lá. Vamos começar aqui, portanto, com essa versão que a gente está chamando aqui de a versão simples, né? Então vamos botar aqui versão simples, como se já fizesse parte do enunciado aqui. Então nessa versão simples, o que a gente vai ter? Lembrando, nosso objetivo final aqui é que a comunicação seja segura. E quem que está querendo fazer a comunicação? Nesse nosso caso, vai ser um computador, um laptop, uma TV, um celular, querendo falar com um servidor do tipo web. O protocolo aqui vai ser o HTTPS, então é um servidor web. E desse lado a gente tem o computador, mas na verdade quem está fazendo a comunicação é o nosso browser. É um Chrome, é um Firefox, é um Internet Explorer, é um Safari. Então tudo vai começar, como os americanos falam, né, o first things first, primeiras coisas primeiro. A gente começa aqui com o basicão, que é o TCP, né? Antes disso, na verdade, a gente provavelmente teve um DNS, né? Então a gente resolveu o Amazon.com para o endereço IP, e agora a gente começa com o TCP. Então a gente deve ver aqui um synchronize enviado do browser para o servidor. A gente deve ver aqui na volta um synchronize somado aqui com a flag de acknowledge, e a gente deve ver então finalmente um acknowledge para finalizar essa primeira parte, que é a parte TCP. E aí isso abre alas então para a explicação do TLS. Então de novo, uma entrevista de emprego, senhor entrevistador, tudo começa claro com TCP, um sim ECK, um ECK, e aí de fato começa a negociação TLS. Eu digo para vocês que essa negociação ela começa de fato com uma mensagem do nosso browser, que é uma mensagem de client hello. É um hello do nosso cliente. E essa mensagem vai ter 3 parâmetros importantes. O primeiro vai ser um max version do TLS, uma versão máxima do TLS, ou seja, o nosso browser dizendo: olha, a versão máxima que eu suporto é essa.
por exemplo, aqui a versão 1.2. Então quer dizer que ele suporta versões anteriores até a 1.2. Além disso, vai ter aqui uma lista das cifras ou das cipher suites. Então talvez tenha aqui, por exemplo, umas 30 cifras diferentes, como RSA, Elliptic Curve, AES, 128, 256 e por aí vai. E o terceiro valor vai ser um número randômico cuja função é proteger contra ataques do tipo replay. Ou seja, a gente está mandando um hello para o servidor apresentando as nossas possibilidades. Até então a gente não está fazendo nada criptografado, afinal esse é o objetivo final do TLS, é lá no final. A gente está mandando uma mensagem aberta, né, com as nossas opções, a gente nem confia sequer, a gente não sabe se esse site realmente é da Amazon. Será que é? Será que não é? Isso vai ser realizado mais tarde dentro do protocolo com autenticação. Por enquanto a gente está mandando para o que a gente acredita ser esse servidor, as nossas opções, né? Na sequência, esse servidor queridão vai responder com o que a gente chama de um server hello. Agora é a vez de dar um hello do servidor. O servidor mandando um hellozinho, né? E o que ele vai fazer aqui é o seguinte. Ele vai, em primeiro lugar, escolher a versão TLS. Então talvez ele diga, 1.2, gostei, é essa mesmo. Check, escolheu. O que ele vai fazer também é ir lá para cifras e escolher uma vez. Então check, ele vai escolher a cifra que ele quiser. E também ele vai mandar para a gente um número randômico que também vai ser usado para proteção contra ataques do tipo replay. Então até aqui, basicamente, a gente concordou numa versão TLS e numa cifra. Na sequência, o que o nosso servidor queridão aqui vai fazer é mandar, talvez uma das partes mais importantes, é mandar para a gente aqui o certificado. Esse certificado é importantíssimo, né? Então o que o nosso browser vai fazer aqui com esse certificado, talvez seja a parte mais importante dessa versão simples, é pegar esse certificado e abrir ele, né? Ele vai validar o certificado, vai ver se a data de validade está valendo, então a validade é até 2023, show de bola, está valendo. Ele vai analisar toda a cadeia de certificados da Certificate Authority e ele vai ver se essa assinatura digital aqui, se ela é válida. Então ele vai, o navegador, ele vai olhar para a lista de CAs, de Certificate Authorities que ele conhece e vai validar. E aí eu deixo aqui um disclaimer, uma opção importante, que é conhecer o nosso vídeo sobre confidencialidade aqui no canal. Nesse vídeo sobre confidencialidade a gente fala sobre chaves simétricas, assimétricas e fala sobre principalmente essa parte aqui do processo, que é analisar o certificado, descobrir como que a gente usa chaves e assinatura digital. Então recomendo que vocês vejam esse vídeo para voltar aqui também e conhecendo ainda mais. Mas seguindo aqui a explicação, então esse certificado vai conter algumas informações e principalmente vai ter aqui uma chave pública. Lembrando, eu espero que até esse momento vocês tenham visto o nosso vídeo de confidencialidade ou que vocês tenham visto o vídeo de número 2 aqui dessa série de vídeos e já conheçam chaves assimétricas e entendam agora a função de uma chave pública. Essa chave pública ela é muito, muito importante, né? Então, para que a gente recebe esse certificado? Em primeiro lugar, para a gente poder autenticar. Então, a gente vai autenticar o servidor, autenticar o servidor com esse certificado. E em segundo lugar, a gente vai usar essa chave pública para começar a nossa comunicação criptografada. E de fato, o que então o nosso browser, o nosso navegador, ele vai fazer nessa versão simples, que não é tecnicamente a mais precisa, é que o nosso browser, o nosso computador, ele vai vir aqui, ele vai gerar uma chave do tipo, por exemplo, AES 256, caso tenha sido essa que foi negociada lá nas cifras, né? Então se o servidor escolheu essa como chave simétrica, é essa que a gente vai usar. Então a gente vai gerar aqui uma chave, portanto a gente vai gerar aqui uma chave, e para transportar ela, ou seja, para a gente não enviar essa chave para o servidor em texto puro, em texto aberto, o que a gente vai fazer é criptografar esta chave simétrica usando aquela chave pública. Por quê? Porque se a gente fizer isso, só quem vai poder abrir vai ser quem tiver a chave privada. E adivinha quem tem a chave privada? Claro, ela está em posse do servidor. Então a gente vai pegar essa chave que a gente criou e vai mandar ela lá para o outro lado agora criptografada para que o servidor possa abrir esse cadeado com a sua chave privada e agora o servidor também vai ter essa chave simétrica, chaves que são exatamente iguais, são chaves simétricas. E daqui em diante, então,
o servidor ele finalmente vai poder usar essa chave aqui, o cliente também vai poder usar essa chave aqui, e eles poderão ser felizes para sempre enviando mensagens agora criptografadas de um lado para o outro. Magnífico, né? Então, essa é a versão simples. A versão simples tem que falar que existe um client hello, um server hello, um certificado. A parte mais importante desse certificado é que ele seja validado, autenticado, para a gente então dizer que de fato é o site da Amazon, show de bola, e também que ele tem uma chave pública, que a gente vai usar para criptografar uma chave simétrica que a gente criou, vai ser criptografada com a chave pública, enviada para o servidor, que vai abrir então com a chave privada, e agora os dois têm uma chave que é simétrica para ser usada. Como a gente falou antes, por que não usa só chave, o par de chaves pública privada para tudo? Bom, em primeiro lugar, porque só existe um par aqui, né? Não existe uma simetria, então o browser não tem um certificado, mas mais que tudo é porque computacionalmente não faz sentido. É muito pesado o processo de computação com chaves assimétricas. Mas já para chaves simétricas, se gasta muito menos poder computacional. Então a gente quer de fato usar chaves simétricas. E para poder resolver o problema de negociação de uma chave, a gente cria uma, criptografa com a chave pública e manda lá para o outro lado. Zé fini. É isso, meus amigos e minhas amigas. Parabéns, vocês acabaram de escutar a versão simples de SSL TLS do Handshake, que já deve ser suficiente, né? Então a gente usa chaves assimétricas para criptografar a chave simétrica e aí poder conversar. Mas vamos lá, né? Essa é uma versão tanto quanto simples. E se vocês quiserem ver a versão mais completa, ela vem agora. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada no Wireshark para a gente ver a realidade por trás de tudo isso que a gente tem falado até então. Então a gente consegue ver as primeiras 3 linhas aqui dessa comunicação de uma máquina local com esse servidor aqui. A gente consegue ver o Handshake TCP. A gente consegue ver o SYN sendo enviado pela gente, o browser então recebendo um SYN-ACK e o browser mandando de novo um acknowledge, finalizando aqui então o Handshake TCP. Então se a gente for abrir, a gente consegue ver aqui na camada de número 4 do nosso modelo OSI, a gente vê claramente que a gente mandou, todas as flags estão em 0, ou seja, elas estão desligadas, e a flag de SYN está ligada, estamos mandando um SYN, estamos recebendo de volta SYN e ACK, as duas flags ligadas, e a gente então manda de volta um acknowledge. Recebe SYN-ACK, manda um acknowledge, e a gente acaba o Handshake TCP. Aí vamos dar uma olhada agora no TLS, vamos até filtrar por protocolo para ficar melhor organizado. A gente consegue ver aqui pelo menos 3 estruturas que a gente viu na versão simples. A gente vê aqui a gente mandando para o nosso servidor antes um client hello, a gente consegue ver o servidor respondendo com um server hello e depois o servidor mandando de novo o certificado. Tudo que vem na sequência é já parte da versão mais completa e a gente não vai dar atenção agora, e na sequência a gente vai ver sim. Então, se a gente for abrir, a gente vai ver o seguinte, vamos fechar aqui o nosso amigo camada 4 e vamos para o nosso amigo TLS. Então a gente consegue ver algumas coisas bem legais. A gente está vendo aqui, portanto, um client hello. A gente está vendo que realmente o Handshake Protocol está usando um client hello, também conhecido como tipo 1. A gente consegue ver também que a versão escolhida é a versão TLS 1.2. Se a gente baixar aqui um pouco, a gente consegue ver todas as cifras que a gente está oferecendo. A gente está oferecendo para o servidor 16 opções de cifra, né? E é o servidor que vai ter que escolher qual é a versão que ele prefere, né? Então ele poderia muito bem escolher nessa Cipher Suite, ele poderia escolher essa aqui, por exemplo, que vai utilizar só o AES-128 com SHA-256, por exemplo, né? E vai ter algumas mais aqui embaixo que são de fato as mais utilizadas. E a gente consegue ver, portanto, o servidor agora respondendo. Olha que legal. Agora o servidor respondeu com o server hello, que é o tipo 2. Ele também escolheu a versão. Então
está escolhido, está definido, o protocolo vai ser TLS 1.2. A gente vê também qual foi a cifra vencedora, olha só. Então ele escolheu de fato esta cifra, que vai utilizar Elliptic Curve Diffie-Hellman, que vai ser importante só na versão completa, mas ele escolheu as chaves assimétricas do tipo RSA com chaves simétricas do tipo AES 128 com GSM, né, o Galois Counter Mode, e também com hashing do tipo SHA-256. E finalmente, a gente vê a terceira mensagem, que é a mais importante, entre outras coisas, que eu vou fechar aqui. O mais importante para a gente aqui agora é o que está aqui dentro do certificado. Então, vamos pintar aqui de novo. Certificado foi recebido. A gente consegue ver que tem aqui, então, de fato, certificado. A gente vai abrir para ver um pouco mais sobre ele. Perdão, aqui, opa, certificado. E a gente vai abrir aqui para ver tipo de informação. E olha quanta coisa bacana a gente tem aqui. A gente vai abrir, por exemplo, aqui a validade. Então a gente vai ver o not before, not after. A gente vai ter a validade do certificado. E mais importante que tudo isso, a gente vai encontrar aqui dentro a chave pública. Então a gente consegue ver claramente a public key. Então basicamente esta é a chave pública lá do nosso servidor, do servidor que está querendo provar que é ele mesmo. Então aqui dentro vai ter uma assinatura digital e vai ter essa chave pública. E essa chave pública que vai ser usada para a gente criptografar uma chave simétrica, utilizando como a gente viu antes. Vamos só voltar aqui para validar. A gente escolheu, combinamos, né? Nós combinamos basicamente que todos nós vamos juntos usar o protocolo. Vamos abrir aqui. A gente combinou que vai usar o protocolo ES156, que foi na mensagem anterior. Né? Então nós concordamos aqui. Oh, meu Deus. Nós concordamos no nosso server hello. Nós concordamos em usar o AES128, perdão. Né? Nós concordamos em usar a AES128. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então nós vamos pegar essa chave pública, vamos gerar uma chave AES128, vamos criptografar com a chave pública e enviar para o servidor, que vai usar a chave privada. A chave privada está em qual mensagem aqui? Em nenhuma, claro, a chave privada está lá com o servidor em sua posse e vai ser usada para abrir então esse cadeado, de forma que os dois lados tenham uma cópia dessa chave e que de fato então todas as mensagens a partir daqui, ou seja, todas essas que aparecem como application data, todas elas estejam criptografadas. E quando a gente clica numa delas aqui, numa application data, a gente consegue ver que de fato, como a gente espera, que é o grande objetivo de tudo isso, a gente consegue ver que o application data está encrypted, né? E é algo bastante difícil de entender, porque finalmente então essa informação ela está criptografada com essa chave do tipo AES128. Né? E assim então acaba essa versão simples. Vamos para a versão completa agora. Vamos agora para essa versão que a gente chama de a versão completa de Handshake TLS, aquela que vai fazer vocês brilharem nas conversas com os amigos, nas entrevistas de emprego, em qualquer momento da vida, né? Aquele papo agradável que é falar com os amigos sobre SSL e TLS. Muito bem, então, o que segue igual aqui do que a gente viu até agora? Segue que a gente tem um dispositivo, um computador, um celular, uma TV, que está falando com o servidor, buscando lá uma página, a página da Amazon, do banco, de compras, não importa. Então a gente está falando aqui HTTPS, usando TCP, né? Portanto, a gente tem aqui TCP ainda sim, segue tudo igual. A gente vai ter o SYN, a gente vai ter o SYN-ACK e o ACK. E a gente vai passar a régua aqui, TCP finalizado, Handshake TCP, show. O que a gente tem igual ainda? A gente ainda vai ter uma primeira mensagem que se chama Client Hello. Essa mensagem vai conter exatamente a mesma informação que são as mais relevantes. A máxima versão de TLS. A gente ainda vai ter lá a lista das cifras e a gente vai ter ainda o número randômico. A resposta também segue exatamente igual. Ainda chama-se Server Hello e ele é exatamente igual. O servidor vai escolher a versão TLS, vai escolher uma cifra e ainda vai ter o número randômico. E é aqui que a gente começa a ver as diferenças. Então a gente vai botar aqui uma linha.
aqui é exatamente igual à versão simples e aqui é onde vem a versão mais completa. O que muda aqui então? Meus amigos, minhas amigas, a gente começa então essa próxima parte com mais uma mensagem do servidor. Então aqui dentro a gente ainda vai ter o certificado, e esse certificado segue muito importante, o nosso browser ainda vai pegar ele, vai abrir, vai validar um monte de coisa, mas a grande diferença, que é a prática, a gente não vai mais usar aquela chave pública que estava aqui, a gente não vai mais usar ela para criptografar uma chave que a gente vai gerar e enviar então para o servidor. Não é mais assim que vai funcionar. Eu digo de fato então que a gente nem sequer mais vai gerar essa chave. A gente não vai mais gerar uma chave, como exemplo uma chave ES128 e transmitir ela para o outro lado. Então a pergunta que fica é, tá, Cavinato, legal, mas como é que a gente vai fazer então para ter uma cópia aqui e outra aqui, né, nos dois lados dessa chave? Como é que a gente vai fazer isso? Eu digo para vocês que a resposta para isso está em um algoritmo muito louco chamado de Diffie-Hellman. É um algoritmo chamado Diffie-Hellman que existe justamente para fazer troca de chaves sem que ela seja transportada pela internet, que a gente vai usar para gerar essas chaves AES 128. Inclusive, Diffie-Hellman é algo que faz parte das listas de cifras, né? Então já está lá na lista de cifras geralmente, e é algo que a gente vai escolher, e é esse algoritmo que a gente vai usar para trocar as chaves, ou para gerar as chaves, na verdade. Então a gente vai ver aqui uma nova informação que se chama Server Key Exchange. Uma troca de chaves de servidor, né? Um servidor trocando chaves. E na verdade o que está dentro desse Server Key Exchange, a gente vai ver no Wireshark depois, são os parâmetros que o Diffie-Hellman vai usar. Eu pretendo fazer um vídeo no futuro sobre Diffie-Hellman, mas a versão mais simples de explicação é a seguinte. É um algoritmo muito louco, em que cada lado vai gerar aqui uma série de informações que são privadas, mas também vão fazer uma matemática que vai ser pública. Então um lado vai mandar lá para o outro essas informações e vice-versa, e essa parte pública junto com a parte privada vai permitir que eles cheguem num mesmo resultado. É uma coisa meio maluca, mas é mais ou menos assim que funciona, né? Então existe uma chave, uma parte privada e uma parte pública. Não confundam com chaves, é outra coisa, é outro algoritmo. Tu vai ter uma parte que é tua, uma parte que tu vai compartilhar, os dois lados vão ter umas partes que é suas, umas partes que eles vão compartilhar, e no final, trocando essas partes públicas, eles chegam no mesmo resultado. Mas mais importante que tudo isso é que, se porventura a gente tiver aqui um ataque de man in the middle, alguém no meio do caminho que enxergue essa comunicação, só esse Server Key Exchange não é suficiente para chegar na mesma chave, porque eles nunca vão ter essas partes privadas, né? Então é para isso que serve o Server Key Exchange, para gerar então essas chaves AES 128, por exemplo, né? É para isso muito importante. E além dessa, a gente vai ter também aqui, nessa mensagem, a gente ainda vai ter uma assinatura digital. É uma assinatura que basicamente vai ser um resumo, é um hash, portanto, de todas as mensagens anteriores, né, que vão estar assinadas com a chave pública. Na verdade, isso vai estar dentro do certificado, mas aqui é mais importante entrar no detalhe, né? Então, aquele hash que foi selecionado lá antes, ele é importante por causa da assinatura digital e que vai estar criptografado com a chave pública. Mais uma vez, vale ver o nosso vídeo sobre confidencialidade para ver como é que esse processo aqui acontece de fato, né? E no final das contas também vai ter mais uma mensagem, que é um server hello done. Ou seja, acabei, minha parte acabou. Eu te mandei essas duas mensagens aqui, minha parte está acabada, né? E finalmente, então, a gente chega aqui na última parte, que é o cliente agora mandando sua última mensagem. E essa última mensagem vai ter um client key exchange, ou seja, agora é a vez do cliente compartilhar a parte pública do que ele gerou para o Diffie-Hellman. Ele está mandando alguns parâmetros aqui também, né? Se a gente estiver falando de MTLS, que a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas é onde os dois lados têm que se autenticar, aqui também seria o momento em que a gente mandaria o nosso certificado, né?
Não faz sentido quando a gente trata de HTTPS, porque a gente não está se autenticando perante um servidor. Mas se a gente estivesse falando de MTLS, onde a gente tivesse, por exemplo, um servidor falando com outro servidor, e o protocolo fosse MTLS, antes a gente receberia o certificado, tal qual aconteceu aqui, mas agora nessa parte da mensagem a gente mandaria também o nosso certificado, né? Então isso seria uma autenticação de ambos os lados, né? E finalmente então a gente está mandando esse Client Key Exchange. Com esse Client Key Exchange, finalmente os dois lados vão conseguir gerar o que a gente chama de um Pre-Master Key. Pre-Master Key é uma Pre-Master Key, é a chave AES, por exemplo, versão anterior, não é a versão finalizada, né? Ainda vai ser adicionado alguns números randômicos para essa matemática, para finalmente chegar na Master Key, que seria aqui no nosso exemplo, aquelas AES 128. E por fim, aqui a gente vai ter mais duas mensagens. A gente vai ter uma mensagem que se chama Change, mudança, Cipher, Spec, Message. E essa mensagem, basicamente, o que ela significa é o seguinte: é o cliente dizendo, meu amigo, servidor, estou pronto. A próxima mensagem que eu mandar já vai estar criptografada. Ou seja, a gente já gerou aquelas pre-master key, já gerou a master key, a partir de agora eu já vou começar a usar essa chave e por isso já estou mandando aqui também um finish. Eu estou dizendo que eu acabei a minha parte. Meu amigo Zé Fini, a partir de agora a gente pode começar a nossa comunicação. Portanto, quando a gente olha para tudo isso e pensa lá nas quatro partes principais que existiam dentro das Cipher Suites, a gente tem as quatro partes que seriam algo assim. A primeira parte, a gente escolheu, por exemplo, um Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral, e esse é o algoritmo que vai ser usado para fazer as trocas de chave, né, para gerar a chave final. Essa chave final, que a gente combinou que era do tipo AES 128, por exemplo, vai ser gerada então usando o Elliptic Curve Diffie-Hellman. A gente teve também presente aqui, por exemplo, o RSA como chaves assimétricas, né? E a principal utilidade nessa forma de comunicação TLS foi para a autenticação do servidor. A chave pública estava lá dentro do certificado, ela foi usada para criar a assinatura digital. E a quarta parte era a parte do hash, que por exemplo era um SHA ou um MD5, né? Tomara que seja um SHA. Ela foi também usada na assinatura digital. Então a gente acabou usando tudo aquilo que a gente combinou lá dentro da nossa negociação das cifras. Vamos dar uma olhada agora então no Wireshark para a gente finalizar aqui. Então vamos continuar exatamente de onde a gente parou. A gente viu que o client hello é exatamente igual, o server hello é igual, o certificado também aqui é igual, mas a gente começa a ver então as diferenças, né? A gente vê aqui o server key exchange, a gente consegue ver o server hello done, que a gente conversou antes, e aí se a gente abrir aqui, então vamos abrir, vamos destrinchar, a gente vê aqui o certificado, a gente consegue ver na verdade todos os três aqui, né? Então olha só que legal. A gente vê que aqui dentro tem o certificado, que a gente já viu, e também o server key exchange e o server hello done. Se a gente abrir o server key exchange, a gente consegue ver de fato aqui os parâmetros que vão ser usados no Diffie-Hellman. É isso que a gente conversou agora. A gente vê aqui que é o Elliptic Curve, Diffie-Hellman é o protocolo, e aqui a gente está passando os parâmetros, né? E isso aqui é bastante complexo, né? Então aqui a gente está combinando que vai ser isso. E a gente consegue ver também aqui dentro o server hello done, aqui embaixo, né? Então a gente consegue ver um server hello done do tipo 14. Na sequência, a gente tem então aqui a resposta, finalmente temos aqui a resposta. É o nosso browser que está falando com o servidor e está mandando, entre outros, que a gente falou antes, né? O Client Key Exchange, o Change Fiber Spec e o Encrypted Message Handshake. Ou seja, a gente está usando isso aqui para dizer, olha, a partir de agora, meu amigo, minha amiga, a gente vai estar com tudo criptografado, né? Na verdade, o que a gente não falou, essa é a parte que fala, a partir de agora tudo vai ser criptografado, e essa parte é muito legal, é o Encrypted Handshake Message. O que o cliente está fazendo é pegar tudo que a gente conversou antes aqui, tudo que foi falado, e está criptografando e mandando isso para o servidor como uma forma de autenticação também, uma forma de validar que é uma conversa válida e que não teve nenhum tipo de adulteração na mensagem.
E quando a gente entra aqui, então a gente vai ver também o Client Key Exchange. A gente consegue ver, mais uma vez, os Client Key Exchange, os parâmetros aqui do Elliptic Curve Diffie-Hellman. A gente vê aqui o Change Cipher Spec, a gente vê que não tem muito lá dentro. É como se fosse só um anúncio, né? E a gente vê aqui a mensagem criptografada também no Encrypted Handshake Message. E aí, a partir de aqui, desse momento, então, a gente começa a ver que toda a conversa está criptografada de fato. E o último assunto que ficou pendente é o seguinte: tudo que a gente viu até agora é TLS 1.2. Mas vocês já vão começar a ver que hoje em dia já se usa muito TLS 1.3. E afinal, qual que é a diferença então? Antes de mais nada, eu digo para vocês que o que a gente aprendeu aqui de 1.2 ainda é muito relevante, porque é como se fosse uma base de conhecimento. E a partir daqui dá para entender quais são as diferenças então por TLS 1.3. A gente viu que no TLS 1.2, se a gente não tiver MTLS ou Mutual TLS, o que a gente teve foi uma mensagem do browser, duas mensagens de volta do servidor, que era o server hello e mais depois certificado e outras coisas, e mais uma do browser. Uma grande diferença da versão 1.3 é que a versão 1.3 consegue fazer tudo em o que a gente chama de one round trip do inglês, né? Em uma ida e volta, ou seja, é uma mensagem que vai, uma que volta e acabou, done, né? Então a gente consegue pegar tudo que a gente fazia antes e consolidar em apenas uma ida e uma volta. Claro que com isso algumas mudanças acontecem. Outras coisas que mudam no TLS 1.3 é que muitas das informações do certificado, que antes eram públicas, agora elas já vão criptografadas, então muita informação do certificado já está criptografada. Mas o que eu recomendo para vocês agora é o seguinte: sabendo como funciona 1.2, façam aí uma leitura, vejam outros vídeos sobre TLS 1.3 e vai ficar mais clara quais são as diferenças. Vocês vão ver o que muda, o que eles conseguiram incorporar daqui para cá, daqui para cá, dali para cá, dali para cá. Ou seja, começa a ficar mais fácil entender isso também. E é isso, game over. A gente falou aqui sobre a versão simples do Handshake, que consiste de um client hello, um server hello, um certificado. No certificado a gente vai ter uma chave pública que a gente vai usar para criptografar uma chave simétrica que a gente vai gerar e vai enviar isso para o servidor. Ele vai decriptografar com a sua chave privada, vai ter também, portanto, uma cópia dessa chave, chaves simétricas dos dois lados, e a conversa consegue fluir então maravilhosamente. A gente falou então também sobre a versão completa e também mais correta, onde na verdade essa chave que vai estar dos dois lados, ela nunca vai ser transportada pela internet. A gente vai usar um protocolo chamado de Diffie-Hellman, que vai ter então uma parte privada que vai estar aqui, uma parte privada que vai estar aqui, uma parte pública que vai para os dois lados, muita, mas muita matemática envolvida para que no final se chegue a um mesmo resultado e possa criptografar as mensagens. A gente também tem o certificado e algumas outras partes que são as mais diferentes, mas eu realmente recomendo vocês que vocês peguem o slide anterior e tentem fazer os mesmos desenhos. Client hello, server hello, certificado, server key exchange, Client Key Exchange e todas as demais que a gente viu, que vocês brinquem também com a Wireshark e no final das contas vocês conseguiram explicar isso para os amigos, para as entrevistas e se saírem muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueçam de dar like no canal, deixem seus comentários se vocês tiverem alguma sugestão de assunto para a gente falar. É sempre um prazer passar tempo com vocês. Tenham um ano muito feliz e até mais.